Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O trabalho parlamentar também se faz destas dinâmicas e destas novidades que temos no nosso dia-a-dia. Sobre as notícias que o Sr. Presidente agora deu, não vou valer-me do privilégio que tenho em comparação com os outros senhores deputados, portanto não vou dizer aquilo que eles não poderiam ter dito por não saberem e, portanto, digo apenas que conheço muito bem do trabalho de vários anos, quer a doutora Laura Costa, quer a doutora Isabel Feijó, e penso que, de facto, o Sr. Presidente acertou quando disse que há uma boa notícia e há uma má notícia. Portanto, confirmo a perspectiva que colocou e subscrevo. Eu quero cumprimentar o professor António Reis, de regresso a esta casa que foi sua de muitos anos e a propósito do que já foi dito sobre a questão dos mandatos e o exercício de funções ao longo do tempo, eu estava aqui a pensar que, de facto, nestas como noutras esferas da vida nacional, há pessoas que exercem funções com grande qualidade e com excelentes condições para esse desempenho, mesmo quando já passou muito tempo, e há quem exerça funções há muito pouco tempo e relativamente às quais se percebe muito rapidamente que mais valia nunca ter começado. E eu penso que nesta como noutras matérias se verifica que se calhar nós tínhamos muita razão quando nos insurgimos e criticámos e discordámos da lógica que levou à aprovação de leis de limitação de mandatos. Portanto, aquilo que é verdade no Conselho de Opinião da RTP também é verdade noutras esferas da vida nacional, e eu digo para quem defende o serviço público, e aqui até lato sensu, o Serviço Público de Televisão, o Serviço Público de Rádio e Difusão e o Serviço Público, a coisa pública, o interesse público, o interesse nacional, a defesa dos interesses dos cidadãos, das populações, da cultura, da identidade nacional, do nosso desenvolvimento, no sentido mais amplo, para quem está, de facto, nesse combate, e nesse combate pacífico ou menos pacífico quando é preciso, e quem está de forma construtiva e empenhada nesse trabalho e nesse caminho, eu penso que não há limites administrativos que devam ser úteis para travar o contributo que estes cidadãos podem dar, nas autarquias ou no Conselho de Opinião da RTP. E, portanto, eu penso que se há caminho para dar e se há mais projeto que memória, então o projeto vale e o contributo pode ser dado e deve ser dado. Nós prezamos muito a valorização da pluralidade da participação e das participações do Conselho de Opinião da RTP. Aliás, há uma experiência, nem sempre se conseguiu, mas que já foi alcançada, até mesmo agora, de uma, digamos assim, de uma designação comum, ampla, plural, por parte da Assembleia da República, relativamente ao Conselho de Opinião da RTP. Mesmo quando há determinadas perspectivas que possam ser, simplesmente falando, incómodas para alguns, não devem ser silenciadas. E eu penso que o Conselho de Opinião, e não só, no quadro da RTP, rádio e televisão, em determinadas alturas foi importante e é importante que haja essa diversidade e essa capacidade de fazer ouvir aquilo que para alguns possa não fazer parte do programa e possa não fazer parte dos planos. Mas é muito importante, especialmente nos tempos que aí vêm. Eu termino, Sr. Presidente, com uma questão que tem a ver com a notícia que nos foi dada pelo Sr. Ministro na semana passada, que tem a ver com a intenção do Governo, era mais ou menos previsível, a intenção do Governo de apresentar uma proposta de lei, ou mais do que uma, que altere inclusivamente, não apenas do ponto de vista do contrato de concessão da RTP, mas da própria lei da televisão e aquilo que enquadra o serviço público de radiodifusão e de televisão. A lei hoje define de uma forma concreta um conjunto amplo de missões, de funções, o papel do serviço público. E eu gostava de ouvir da sua parte uma opinião sobre esta questão. Haverá serviço público a mais? Ou haverá caminho para desenvolver, aprofundar e alargar esse serviço público? Essa é a questão que eu deixava. Muito obrigado. Muito obrigado.